Dando início ao Café Literário, discutindo o futuro da psicanálise. O lançamento das cartas dirigidas à opinião esclarecida. São 6 cartas de Jacques Lemaitre. Presença dos psicanalistas Gleusa Salomão, Jorge Forbes e dos autores e escritores Valêncio Xavier e José Castelo. Então pedimos ao público que fique atento, que vai iniciar o encontro. Doutora Gleusa Salomão. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer às livrarias Curitiba por esta oportunidade que ela está dando à psicanálise de que possamos falar ao grande público. Quero também agradecer ao convite aceito de Jorge Forbes, que é o editor das cartas de Jacques Lemaitre. Quero agradecer também ao Valêncio Xavier e ao José Castelo. O Valêncio Xavier é escritor, jornalista e cineasta. Ele fez alguns roteiros de filmes. O Mês da Gripe, o seu filme ganhou o prêmio, seu livro recebeu o prêmio Jabuti. E ele nos diz que esse ano ele também está concorrendo ao prêmio Jabuti com Minha Mãe Morrendo e O Menino Mentido. José Castelo é jornalista, articulador do Estadão. Articulista. Mesma coisa. E escreveu o Itinerário das Sombras, Inventário das Sombras e O Fantasma. Bom, o que são essas cartas? Né? E por que estamos aqui? Por que a psicanálise resolveu aparecer, né? Nesse momento? Bom, em primeiro lugar, nós estamos vivendo um momento histórico. É o momento de das luzes. É isso que nós queremos que venha a ser. Onde vivemos situações sem sentido. E como, por exemplo, o ataque terrorista ao World Trade Center. É algo que foi veiculado nas televisões, que vimos pela imagem, e, de um certo modo, essa imagem, o sentido da morte se perde, e o que vemos é o espetáculo
de uma destruição onde todos são hipnotizados por esse espetáculo. E o sentido da morte se perde. Quer dizer, por um lado, nós temos a veiculação mortífera do novo, sempre novo. Quando compramos um objeto, por exemplo, um computador, ele já é velho. Esse novo é sempre... Ele está sempre velho, de uma certa maneira, uma veiculação, né, como o novo vem na forma mortífera. E o que é o novo, então? E é isso que a psicanálise vem questionar, então, né, o que é essa imagem que não consegue, que hipnotiza? Eu acho que aí entra o que o Valêncio Xavier vai nos falar um pouco dessa função, né, justamente endormecedora que tem a imagem. E todos nós sabemos que hoje nós vivemos, a imagem é o que mais domina o nosso século, o século XXI principalmente, né? Ele será cada vez mais dominado, e até que ponto, né, nós poderemos, como nós podemos trazer algo que seja mais além das imagens. Eu acredito que isso é um desafio e algo que é a psicanálise que talvez venha que tem essa função, né? Então, hoje, esse é o lançamento dessas cartas. Quer dizer, por que Jacques Lamillère lançou, então, cartas e não livros? Não um livro inteiro. Bom, primeiro porque era um momento na França, quando ele escreveu, ano passado, onde pouco antes, né, do ataque do World Trade Center, aonde ele próprio foi atacado por um colega de uma outra instituição. E no lugar de que ele poderia, com todos os recursos legais, e interferir de um processo, entrar com o processo, ele não quis. Ele quis se dirigir à opinião esclarecida e dentro do espírito do século das luzes, né, que seriam as cartas de Pascal, onde no século XVII Pascal também lança através de cartas. Então nós vemos que em pleno século XXI há uma resposta de Jacques Lamillère nos moldes do século XVII. Então é um tratamento que joga um pouco com essa questão do tempo, né? Eu acredito que se vocês lerem as cartas, são 6 cartas, vocês vão conhecer um pouco, né, do que se trata, do que nós estamos tratando nesse momento, né? Bom, eu penso que, né, o Jorge Forbes, né, poderia, como editor e que acompanhou a tradução das cartas, ele acompanhou, né, esse movimento com mais proximidade. Então, acredito que ele poderá falar para nós um pouquinho, introduzir isso, de como ele, né, quais as razões que vocês, né, está aqui e que te levaram a editar essas cartas. Bom, o que me levou a editar essas cartas foi estar completamente de acordo com o que elas representam. Eu as editei, eu não sou editor, eu sou um psicanalista, eu simplesmente fiz com que elas circulassem aqui no Brasil, da mesma forma que circularam na França. E eu gostaria de falar 2 palavras para vocês sobre o que representa esse momento, por que elas foram escritas, o que elas estão propondo e o que está sendo discutido. Acho interessante, como primeiro aspecto, a ressaltar que essa discussão se dê nesse lugar. Essas cartas foram dirigidas à opinião esclarecida
ou ao tribunal da opinião pública, como Jacques Miller diz, e é formidável que aqui em Curitiba isso se passe na Boca Maldita, num café, com um encontro, deixando que o encontro fale surpresas não previstas. Zé Castelo, quando chegou aqui, disse: formidável, vou comentar essas cartas que eu não li, mas vocês vão ver que vai ser formidável, né? Exatamente essa coisa nova. Vamos ver como é que o Valêncio também vai tratar desse tema, ou como todos nós vamos poder abordar, né, de uma forma que essa conversa dê lugar também à surpresa e ao encontro, que diz bastante do que a gente pensa da psicanálise hoje. Quase poderia dizer que o que mais esperamos que uma psicanálise dê a uma pessoa é a possibilidade de suportar a surpresa e o encontro. Essas cartas, elas começaram com um pequeno bater de asas de borboleta, né? Quem se lembra, essa é uma metáfora utilizada na teoria do caos, que uma explosão atômica pode ter começado porque em algum momento no mundo uma borboleta bateu as asas. Pequenas coisas podem desencadear uma reação muito grande. E a pequena coisa que desencadeou essa reação foi uma crítica de uma revista francesa, assinada por um psicanalista chamado Jatkin, que, ao fazer uma história do que acontece com o movimento psicanalítico na França, aborda a leitura lacaniana da psicanálise de uma forma, vamos dizer, repetidamente, porque isso já tinha sido feito outras vezes, repetidamente equivocada, ao ver de muitos, né, ao ver, no caso, de Jacques Miller. Ele pede um direito de resposta, numa carta simples, dirigida ao editor dessa revista, Paul Denis. Esse direito de resposta é recusado. E aí que ele se põe a questão se vai entrar com processo para exigir o direito de resposta a essa revista, ou se vai se dirigir à opinião pública, imaginando que aquele pequeno acidente, aquele pequeno fato, talvez fosse revelador de algo muito maior, testando com a opinião pública que aquilo poderia ser muito maior. Ora, eu acompanhei realmente de perto esses acontecimentos, não só pelo fato de tê-los editado, mas por tê-los vivido, porque estava lá e vivendo os debates que se passavam, e acho que Jacques teve razão, porque aquela pequena batida de asa nos traz, por exemplo, hoje a Curitiba, né, começa, portanto, vai muito longe de um fenômeno que poderia ficar cerceado a Paris, numa querela intelectual de Saint-Germain-des-Prés, como tantas vezes isso é visto, como tipo, isso é coisa de francês, que não tem maior interesse. As cartas são 6, elas vão do fato preciso a um fato amplo. O fato preciso foi essa recusa de resposta ao fato amplo, que é chamado um projeto da reunificação da psicanálise. Qual é a possibilidade dos analistas hoje reunificarem a psicanálise? Em algum momento seria interessante deixar claro que essa reunificação não tem nada a ver com todos participarem de uma mesma instituição, todos pensarem da mesma maneira, ou todos fazerem um bloco. O que está em jogo é um fragmentado, é o de Parmênides, é um que escapa a qualquer possibilidade de apreensão, e porque escapa a qualquer possibilidade de apreensão é que não teria nenhuma forma, nenhuma razão do confronto, uma vez que essa essência sempre escapa. Então essas cartas terminam como um convite a uma nova época na psicanálise, uma época onde os analistas deveriam parar de se oporem de uma forma, numa disputa da ortodoxia, uma vez que todas as ortodoxias são falhas, uma vez que nenhuma das ortodoxias, seja freudiana, bioniana, winnicottiana, kleiniana. Vocês acabaram de ver a essência do corte da seção analítica de Lacan,
que corta para que você volte em um outro lugar. É como no telefone, você desliga, quando você retoma a conversa, você não retoma no mesmo ponto, você retoma ao menos com um quarto de volta. Então, vou retomar sobre que problemas a gente vê hoje para a psicanálise e o que nós entendemos que podemos fazer. Viria 2 problemas que a psicanálise sofre hoje em dia. Diria o problema da sua cientificização e o problema da sua popularização. Do ponto de vista da cientificização, acho que há uma forte tendência entre os analistas frente ao tal discurso da ciência que está tão forte, que tem tamanho apelo popular, a ponto dos medicamentos antidepressivos serem os medicamentos mais vendidos. Muitas vezes vemos nos debates os analistas dizerem o Freud também já tinha descoberto a neurociência, o Freud no seu projeto de psicologia científica já sabia aquilo que hoje nós estamos vendo, quase tentando provar que o Freud é o pai do Prozac, né, como uma forma de inserção da psicanálise no mundo. Por outro lado, uma outra reflexão que nos toma é a reflexão que a psicanálise corre o risco do seu próprio sucesso. A psicanálise está em todos os lugares. E nesse momento, eu sou de São Paulo, foram lançados em São Paulo, nos meses de fevereiro e março desse ano, mais de 70 cursos de psicanálise, com folhetos, pela internet, né? Em todos os lugares há um curso de psicanálise, sempre todos eles na base do Entenda Melhor, na base do Freud Explica. Esse Freud Explica está a tal ponto infestado no mundo, que quando caíram as 2 torres em Nova York, puseram banquinhas, né, nas calçadas para as pessoas que saíam correndo, dizendo, senta aqui, conversa comigo que você vai se sentir melhor. Quer dizer, com uma tentativa imediata, que como se a explicação fosse o curativo para a aflição humana. Então, viria esses 2 aspectos, de um lado a cientificização, de um lado uma popularização muito próxima a uma religiosidade, muito próxima a dizer qualquer coisa que te ocorra, nós podemos explicar. A posição que vemos mais interessante para a psicanálise não é nem a posição do Freud Explica, nem a posição da sua cientificização, mas é saber, e é isso que essas cartas tentam defender, que a psicanálise continua sendo uma prática que se oferece a que a pessoa se defronte, que a pessoa humana se defronte a um radical impossível de compreensão de si mesma. Ou seja, quase um paradoxo dizer que a prática da palavra tem como fim encontrar o duro da palavra, um momento onde a palavra não tem referente, um momento onde a palavra não explica. O que mais se aproximaria disso seria a palavra do poeta, que não tem nenhuma perspectiva da captura do referente ou da compreensão sobre aquilo que está sendo dito, mas uma palavra que em si mesma é a criação, uma palavra que é equívoca e uma palavra, portanto, cujo sentido a pessoa tem que se responsabilizar. A pessoa não pode se responsabilizar por um sentido através de uma compreensão, através de uma prova, através de dizer isso é assim porque é cientificamente provado de tal forma, mas é quase exigindo que cada pessoa possa se responsabilizar sobre aquilo que ela quer. Ela não tem nenhuma outra razão de querer algo que o simples fato de querer. E, portanto, ela perde a forma, ela perde a possibilidade de se queixar, e ela é levado ao risco de se responsabilizar pelo seu querer. É um risco quando você não consegue dar nenhuma boa explicação de por que você ama uma coisa, de por que você detesta alguma coisa.
Essa psicanálise, se fosse para falar em termos conceituais, ela faz parte do último momento do ensino de Jacques Lacan. Um ensino que ele deixou pedras soltas para serem construídas. Isso não está concluído, são pedras como num terreno de obras que se tenta, como eu fico pensando na Catedral de Gaudí, né, que Gaudí faz aquela catedral e os arquitetos tentam saber, mas que diabo, como é que a gente vai montar isso agora? Um pouco isso, quer dizer, uma psicanálise que não é exatamente, que não está mais na perspectiva freudiana inicial, a perspectiva freudiana de você se entender mais, de você compreender o seu inconsciente, mas quase o avesso disso, de você suportar uma incompreensão radical, e porque você suporta a compreensão radical, você tem que ser consequente com essa incompreensão, o que faria com que o analista dissesse ao seu analisando, não adianta você buscar mais além, mas você tem que se deparar com esse osso duro da palavra, no sentido de Drummond, no sentido que sempre há uma pedra no meio do caminho, ou no sentido de Milton Nascimento e Chico, né, de que tem sempre algo que nunca tem nome nem nunca terá, e que, portanto, exige do analisando de hoje uma modificação na sua expectativa em relação na sua expectativa do que ele pode esperar de uma análise. Esse ponto que nos é fundamental na clínica, nós também podemos operá-lo do ponto de vista político. Qual seria a nossa posição, por exemplo, no momento onde o mundo passa por uma crise desencadeada a partir de 11 de setembro do ano passado? É uma posição que talvez, né, esse mundo possa se dar conta que a espécie humana não tem condição de se proteger totalmente. Que o projeto americano de escudo total e de se colocar como eu sou o bem e você é o mal, está furado na base. Está furado na base porque o desejo humano é a própria incompletude e nenhuma ideologia americana, nem nenhum Fukuyama, ideólogo de Bush, né, poderá fazer com que a crise do homem ou a crítica possa ser resolvido através de uma ordem mundial, como ele propôs, quando ainda a escola do pai do atual presidente Bush, o outro presidente Bush, e que Caetano Veloso, entre nós, dizia que sempre tem alguma coisa fora da nova ordem mundial, né, respondendo à ordem mundial que os Estados Unidos tentam estabelecer no mundo. Eu acho que depois da década do cérebro, 1990 a 2000, aonde junto com essa década nós tivemos uma parasitagem de uma ideologia que nós chegaríamos a controlar cada aspecto da escolha do desejo humano, cada aspecto do seu comportamento, né? Nós estamos vivendo, a meu ver, um renascimento, uma grande crítica desse sonho do fim do século passado, e que a psicanálise se interessa diretamente sobre esses aspectos, numa clínica, então retomo, numa clínica que diz respeito a esse indizível frente ao qual se tem que ter consequência e responsabilidade, e sob uma presença do mundo, no mundo, numa necessidade, uma releitura dessa psicopatologia da vida cotidiana, que não é mais a mesma de Freud de 1921, mas que os analistas devem vir a público, como nós estamos aqui hoje, para uma psicopatologia do novo século de 2002, de uma época da globalização, de uma época onde nós não podemos mais pegar o pai como organizador das satisfações humanas, de uma época que não é mais edípica, como Freud já quis, de uma época pós-edípica, e essa época pós-edípica não pode fazer mais esse retorno ao pai. Essa época pós-edípica exige da posição do analista uma modificação e a sua presença diferente na clínica e na sociedade através de uma releitura ou de se oferecer à sociedade novas chaves para o entendimento do atual mal-estar. É isso, em síntese, que essas cartas tentaram lançar, tentaram provocar, né, e que eu espero ter lançado o nosso debate aqui. Bom, eu gostaria que o público também participasse. Agora, claro que num segundo momento
depois, né, das falas, né, do Valêncio e do José Castelo. E quando o público quiser, alguém do público quiser falar, o Evaldo tem um microfone à disposição, que vocês poderão, então, interferir e participar, então, do nosso debate. Eu só pediria que levantasse a mão e dissesse o nome, e eu anoto, e daí eu ordeno para que a gente possa... A gente vai ouvir os dois primeiros. Vamos ouvir primeiro os dois. O Valêncio. Olha, eu vou fazer eu, apesar de não entender nada de psicanálise, eu estou do outro lado dos que ficam amarrando as coisas no hospício. Me parece que o que está acontecendo com a psicanálise ultimamente é um esquecimento do que foi o começo da psicanálise. O uso da hipnose. E o esquecimento da psicanálise é assim dessa coisa desse início da psicanálise com a hipnose, né? Vem desde da lanterna mágica. Acho que todo mundo sabe que é a lanterna mágica, né? A primeira vez que descrição em livro de lanterna mágica foi num livro do Jean-Baptiste Della Porta, no livro dele chamado Magia Naturalis, de 1589. O médico Charcot, me parece que foi um dos precursores, sem querer, né, da psicanálise, né? Ele nasceu em 1825 e morreu em 1893. Nos seus trabalhos com doenças nervosas, ele projetava a luz de uma lanterna mágica nos pacientes em crise histérica para produzir a catalepsia sedante. O Freud, num livro dele, que eu não me lembro o nome, que é um calhamaço assim em alemão, né, o nome, né, a tradução literal seria Sinistro, é um livro de 1919. Né? Nesse livro, o Freud estuda o que ele chama de retorno do recalque, que a projeção da animação do inanimado provoca no espectador um complexo de alargamento do seu circuito psíquico. Eu não li esse livro, eu li num livro do Paulo Bertetto, chamado A Magia da Imagem, né? E então vê-se que as imagens em movimento interagem na psique do espectador. Eu vou citar um caso. Uma vez eu em garoto, naquele tempo tinha Cine Jornal Estrangeiro, né? Estava num cinema superlotado, tinha um filme muito importante na coisa, e no Cine Jornal estrangeiro, americano, que estava passando, tinha uma hora que mostrava um cacique índio lá dos Estados Unidos que falava qualquer coisa na língua dele. Aí um espectador gritou lá: é a sua, seu FDP. Né? Veja que pode ter sido assim um momento de o cara queria fazer uma gracinha, mas me parece que não foi isso, né? É um retruque que ele fez a uma imagem em movimento e sonora, né? A gente pode até ver assim os mágicos, né? Voltando ao hipnotismo, né? Eles usam, em geral, coisas em movimento, né? Tem até umas maquinetas de mágico usa, né? Para hipnotizar a pessoa, fica uma coisa rodando assim, a pessoa, facilita a hipnose da pessoa, né? Eu acho que, inclusive, isso vem desde o tempo do Platão, né? Acho que todo mundo conhece aquela coisa da caverna do Platão, né? Que a pessoa lá dentro, né? Os presos acorrentados dentro da caverna do Platão, né? Eles viam a sombra das pessoas, né? Quer dizer, eles viam imagens negras, né?
reproduzindo pessoas, né, imagens em movimento, né? Então, né, aquelas pessoas imaginavam que aquilo, né, eram as pessoas, que o mundo era aquilo, né? O Stephen Hawking, nesse último livro dele, também usa isso, que se a gente se colocasse, qualquer um de nós, num daqueles buracos negros, né, eles lá teriam uma visão nossa que não seria, que não é aquela, né? Tudo isso são imagens em movimento. E nós tivemos, né, ultimamente, o melhor exemplo da imagem em movimento, o que a imagem em movimento faz às pessoas, né? Foi um negócio que já foi mencionado aqui daqueles imbecis, daqueles muçulmanos, né? Se mataram lá jogando aviões lá nos Estados Unidos, né? Isso aí foi... um exemplo de imagem em movimento, foi a coisa mais assistida nos últimos 10 anos. Aliás, devia ganhar aquilo o Oscar de melhor filme, né? E o Oscar de melhor mais assistido, né? E pode ver que aquilo nos revelou, eu acho que aconteceu com todos vocês, quando vocês vocês escutavam que os amigos de vocês, ou conhecidos, falavam daquilo, né? Eu acho que aquilo, qualquer psicanalista podia deduzir o que era o cara, né? E podem ver, foi uma coisa curiosa, assim, né? Tem um mundo de gente, eu conheço um monte de amigos que fizeram questão de copiar aquilo em vídeo e de vez em quando assiste, né? Aquilo, quer dizer, isso é caso para psicanalista, não é para mim que sou amigo do cara, né? Dos caras, né? E curiosamente, esse acontecimento daqueles idiotas de uma religião boba, né? Se matarem, né? E justamente são islâmicos, né? Que é uma religião que não tem, os países islâmicos não têm psicanálise, né? Acho que eles têm que tomar cuidado com eles, né? Então, foi uma coisa reveladora, assim, a gente via amigos, pessoas assim inteligentes e tal, que de repente ficavam cantando, oba, acabaram com o troço nos Estados Unidos, porque Estados Unidos é uma merda, isso, aquilo, né? Então, me parece que a psicanálise precisaria voltar um pouco mais para pensar nas imagens em movimento. Então, por mim, era isso. Bom, eu acho que tem um colega que queria falar alguma coisa, Jamil? Zugabe? Um minuto. Eu peguei a fala do Valêncio ao final, então eu não sei o que ele falou antes. Mas poderíamos discutir muita coisa do que ele falou. Primeiro, a ideia do meu amigo Valêncio, reducionista, superficial e, menos de tudo, imbecil jamais seria imbecil. Menos, podem ser tarados, loucos, tomados totalmente pela ideologia, né? O que reveste toda a prática. Imbecil jamais. É essa a colocação. O meu querido amigo Valêncio, repito, não escutei a sua colocação antes, porque você mas não escutou, a imagem... Porque você não escutou a colocação antes, eu falei que eu não entendia a patavina de psicanálise ou psiquiatria, que a única coisa que eu podia estar era do lado de lá, do saco, da camisa de força. Devolver a palavra para o Valêncio, sou eu. Não, eu já tinha terminado, né? Mas por que eu vou revisar depois? Isso está sendo gravado em tape. Agora... Mas eu já parei, eu tinha parado já. Eu acredito que... Bom, passamos para o José Castelo. Não, a senhora me deu a palavra. Sim.
Não quero atacar o Valêncio agora, mas eu posso, a partir da colocação do final do que eu escutei do Valêncio, talvez até aí desenvolver uma pequena celeuma intelectual. Podemos fazer isso. Porque também, eu sei que o Valêncio escreveu no jornal sobre os eventos de 11 de setembro, nós poderíamos ver isso realmente como sintoma, ou a volta do recalcado, como você está falando, um sintoma realmente, né, social de uma possível oposição de cultura que se diz, ou um gesto extremado de um sintoma social, um gesto extremado de uma situação que, se você vê histórica, uma situação histórica insuportável para certas nações, no caso, Islã e outras nações que compõem o Oriente ou que compõem vários países, né, colonizados por, né, historicamente, ingleses, franceses, que culmina hoje com o Big Brother ou o grande irmão americano. Essa é uma questão que eu não estou preparado agora e nem fui convidado para falar mais, portanto, aguardo, talvez, a distinta plateia para podermos discutirmos isso mais, que realmente muito me interessa. Tá, obrigada, Jamil. Então, o José Castelo. Não consigo tirar. Bom dia para todos. Eu não queria deixar de meter a minha colher aí com um comentário, quer dizer, eu não conheço o senhor que fez o comentário, mas eu senti o mesmo calafrio na espinha que o senhor sentiu quando ouviu o Valêncio falar o que falou. Quer dizer, eu acho, não quero a polêmica, fica para depois, se for o caso, só quero deixar clara a minha posição, quer dizer, é evidente que o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma coisa odiosa, mas daí a gente generalizar para um tipo de visão global da religião islâmica, do islamismo, eu acho uma coisa extremamente perigosa e muita gente tem feito isso, e eu acho isso uma coisa perigosíssima. Então, eu só queria deixar isso registrado. Mas vamos ao tema aqui que interessa, depois a gente, no debate, Quando a Gleusa me convidou para participar aqui dessa mesa, a minha primeira reação foi dizer, não agradeço muito, mas eu vou sentar e vou ouvir, porque eu não sou psicanalista, nunca pretendi ser, não sou um leitor assim, dedicado nem de Lacan, nem de Freud, enfim. E ela insistiu com o seu charme, minha grande amiga, e eu acabei dizendo, não, tá bom, vou. Mas aí fiquei pensando por que eu vinha. É evidente que eu vou fazer uma brincadeira, mas eu pensei, em nome de quem que eu posso falar aqui, se é que posso falar, além do meu? E eu pensei, não, vou falar em nome de uma sociedade protetora dos analisandos, que eu acabei de fundar aqui agora. Depois posso botar uma banca ali para quem quiser se inscrever. Althusser, Althusser, em 1980, num debate como esse, se levantou e disse que ele queria fundar uma sociedade de protetores analisantes. Então já tem meu ideólogo, pronto. Você e Althusser. Obrigado, eu não sabia disso. Mas, bom, eu me analisei durante 13 anos no Rio de Janeiro, a coisa de 3 anos retomei uma segunda análise aqui em Curitiba. Então, a perspectiva que eu tenho é essa, quer dizer, de quem experimenta a psicanálise numa posição diferente da posição do psicanalista, quer dizer, em vez de estar ali sentado, de estar estudando, de estar participando de seminários, eu estou ali deitado, me lamentando. Né? E aí eu pensei o seguinte, quer dizer, sobretudo por causa desse tema, em direção à reunificação do movimento psicanalítico. Eu vou, talvez, falar aqui um pouco numa posição de advogado do diabo, mas como eu estou entre amigos, eu me sinto à vontade para fazer isso. Tenho certeza que ninguém tomará como ataque pessoal, nem como crítica raivosa, nem nada disso. Bom, eu pessoalmente, quando comecei a me analisar, isso foi em 79, é evidente que eu estava num período muito ruim da minha vida, passando por grande sofrimento pessoal, me sentindo muito perdido, enfim, e acredito que a maior parte das pessoas que procuram um psicanalista, procuram por isso, quer dizer, o ponto de partida da procura de uma análise é um sofrimento pessoal. E foi um processo muito doloroso para mim. É uma coisa que eu falo, enfim, eu estou dando um depoimento pessoal, mas eu acho que interessa na medida que eu sei que é uma coisa por quem todo mundo passa de alguma forma. Por quê?
Porque me diziam, não, procura o doutor fulano de tal, que é muito bom, não sei o quê, excelente e tal. Aí eu anotava o nome do doutor fulano de tal. Aí daqui a pouco ia comentar com um outro amigo ou com alguém, não, não procure, que esse cara é um incompetente, um louco, é um tradicionalista, é um primata da psicanálise, é não sei o quê, procure o doutor Cicrano de tal. Aí lá ia eu procurar também o doutor Cicrano de tal. Chegava lá, antes de ir, não vá, porque isso é um desvairado, isso já não sei o quê. E eu entrei num estado de confusão a um ponto em que eu cheguei a fazer entrevista com cerca de 10 psicanalistas. E chegou a um ponto que eu me perguntei se eu estava querendo me analisar ou escrever um livro sobre psicanálise. Essa pergunta surgiu claramente para mim. Eu falei, o que eu quero? Quer dizer, inclusive como jornalista, será que de repente eu quero escrever um livro? Mas não, eu sabia que eu estava num momento muito difícil, pessoal, e que eu precisava me analisar, precisava fazer alguma coisa por mim. E acabei, enfim, depois de enfrentando todas essas dificuldades, escolhendo esse meu primeiro psicanalista, uma psicanalista do Rio, que, aliás, não é lacaniana, e me analisei com ela durante 13 anos. Bom, nesse período de lá para cá, eu passei por 2 tipos de experiência. Primeiro, sobretudo por me analisar, e depois de me analisar há muito tempo, frequentemente, amigos, parentes, pessoas conhecidas, vinham me dizer, olha, eu quero me analisar, me separei, estou deprimido, né, e preciso me analisar. Você tem alguém para indicar? E eu sempre me via, então, na posição inversa, que era a de ter que indicar, mas com que argumentos? Quer dizer, não vai porque fulano é muito simpático, porque me disseram que ele é muito bom, ou porque ele é lacaniano ou não é lacaniano, porque ele é da IPA ou não é da IPA, é kleiniano ou não é kleiniano, quer dizer, que argumentos dá? E, no fim, eu via que eu não tinha nenhum tipo de argumento a oferecer, na verdade, a não ser o argumento, olha, me foi indicado por uma pessoa em quem eu confio, ou eu o conheci socialmente, participei de uma ou outra mesa redonda, alguma coisa, me pareceu um sujeito muito sério, muito estudioso, e só isso e nada além disso. Nessas experiências, o que sempre ficou claro para mim foi que eu, afinal, não tinha sido um solitário naquele meu processo de escolha do meu analista. Todas as pessoas que procuram um analista, em geral, de uma forma ou de outra, passam por essa confusão. Agora entra na segunda parte, quer dizer, porque além dos aspectos pessoais, é claro que eu estava confuso, estava perdido, então metade dessa confusão era minha, não era da psicanálise, não tem nenhuma dúvida, talvez até bem mais. Mas, de qualquer forma, eu comecei minha análise em 79, dos anos 80 para cá, e agora eu falo do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, moro aqui só há 7 anos, 8 anos, foi justamente o momento de entrada do pensamento do Lacan no Rio, no caso, através, primeiro, até onde eu sei, do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, do MD Magno, e, a partir dali, um momento de grande proliferação de escolas e de dissidências e de rupturas, a um ponto que, há coisa de talvez uns 5 anos atrás, alguém me comentou comigo no Rio que já haveria, hoje, não sei se mais de 20 instituições que se dizem lacanianas, no Rio de Janeiro, talvez até seja mais, ou eu esteja errado do número. Mas, enfim, são muitas. E o que fica disso? E aí agora vem a minha experiência de jornalista. Eu, durante um longo tempo, editei o suplemento Ideias do Jornal do Brasil. Eu abri muito espaço para psicanálise no Ideias, desde o início, até tendo que sofrer muitos problemas com a direção do jornal, que dizia que eu era um protetor da psicanálise, que você deve ganhar dos psicanalistas, ou coisa parecida. E não, quer dizer, eu sabia que o Rio era uma cidade, já naquele momento, profundamente atravessada pelo pensamento psicanalítico e pela psicanálise enquanto clínica, quer dizer, muita gente se analisava e se analisa no Rio, né? E que aquilo, portanto, interessava diretamente a muita gente. Não era uma coisa de elite que interessava, como o jornal pretendia, 3 ou 4 pessoas só. Tanto que que havia sempre uma grande repercussão desses artigos. E o que eu comecei a perceber como editor de um caderno cultural que editava textos também de psicanalistas, escrevendo sobre livros de psicanálise que chegavam ao mercado, porque o Ideias era basicamente um suplemento de livros. Eu comecei a perceber e a viver na pele os efeitos dessa proliferação e dessa fragmentação. Ou seja, a mesma coisa que eu tinha vivido como analisando, ou como candidato analisando, eu passei a viver como editor. Saía o livro tal do autor fulano de tal, eu escolhia o psicanalista A para resenhar.
convidava, o cara aceitava, eu publicava a resenha do cara. Na semana seguinte, me vinha o psicanalista B, o psicanalista C ou D, de escolas diferentes, em geral, telefonar e dizer, como que você dá um livro de fulano para este incompetente ou louco, ou não sei o quê, que autoridade ele tem para a coisa? E eu sempre tinha que responder, olha, é o seguinte, no seu consultório, você manda. Agora, eu edito o Suplemento de Ideias, eu sou o editor. Eu posso estar tomando decisões completamente erradas. Eu sempre tentei dar espaço para todas as escolas, para não dizerem que o suplemento representava tal ou tal grupo de pensamento. E isso fiz, não só em relação à psicanálise, mas em relação à política, à filosofia, enfim, a todos os campos do saber. Quer dizer, no meu caderno escrevia de Sandra Cavalcante, Dom Eugênio Salles, para chegar a exemplos extremos e bater na madeira 3 vezes, a extrema esquerda. E eu sempre achei que a função de um caderno de cultura é abrir para pluralidade e representar, abrir espaço para todas as tendências de pensamento em todos os setores. E sempre, durante todo o tempo que editei esse caderno, e mesmo depois, ajudando de alguma forma, à distância, que já morando em Curitiba, aos editores de livros, do caderno de livros do Estadão, do Cultura e do Caderno 2, de novo, continuei a viver muitas situações desse tipo, quer dizer, em que predominavam a maledicência, a falta de argumentação, entendeu? Uma disputa acirradíssima, que me dava a impressão de que, depois de desligar o telefone, aqueles analistas iam disputar, analisando na rua, a golpe de pescoço, como se fala dos advogados de beira de cadeia, porta de cadeia, eu comecei a dizer, bom, deve existir também psicanalista de porta de clínica, porta de hospital psiquiátrico, entendeu? Que fica ali agarrando, não, eu sou melhor, quer dizer... E isso se junta e volta ao que eu falei antes, quer dizer, até hoje, recentemente, há 3 ou 4 semanas atrás, eu recebi um telefonema de um amigo do Rio que me disse isso, olha, resolvi começar a me analisar e estou quase louco. Não sei por onde ir, porque cada vez eu tento escolher por um caminho e me dizem, não, esse é perigoso, esse é louco, não sei o que, estou achando que não vou me analisar, vou ao psiquiatra, vou tomar Prozac, me disse ele. Porque é melhor, entendeu? Porque eu estou pirando. Então, é em nome desse estado de coisas que eu acho que é muito prejudicial, não só a psicanálise, mas eu vou até antes, as pessoas que sofrem e que procuram a psicanálise por causa de seu sofrimento. Sem elas, não existiria psicanálise. Né? Esse estado de coisas é muito aflitivo no Brasil. E por isso que quando eu vejo, em direção à reunificação do movimento psicanalítico, não li o texto, mas esse título já me apazigua, já me dá uma esperança. Entendeu? Quer dizer, concordo inteiramente com o Forbes quando ele disse, é evidente que não se trata, e nem eu consigo imaginar isso, de se imaginar que todos os analistas vão agora se abraçar, dar as mãos e sair repetindo as mesmas coisas. E graças a Deus não. Porque aí se perde toda a diferença, toda a possibilidade de confronto de ideias, e a psicanálise vai virar uma baboseira. Né? Felizmente não. Quer dizer, cada grupo manterá suas posições, suas perspectivas, seus pontos de vista. Agora, trabalhando isso como divergências teóricas, quer dizer, e não como disputa de mercado, o argumento para desqualificação pessoal, para ataque pessoal e para, enfim, e para essa disputa um pouco selvagem, que é o que eu vejo no Brasil hoje. Era o que eu queria dizer. O Jorge queria dar uma resposta? Eu queria responder imediatamente ao José Castelo. A primeira coisa é que você começa falando, quero falar em nome dos analisandos, na Sociedade Protetora dos Analisandos, e não aquele cara tranquilo que é o analista. Eu não sei por que as pessoas esquecem que os analistas são, antes de mais nada, analisandos. Então, eu quero ser convidado para a sua sociedade, né? Porque sou analisando, né? E porque essa visão que o analista está refestelado na sua poltrona, né? Ele está tranquilo e eu aqui sofrendo nesse divã e ele, do meu sofrimento humano, não é assim, né? Eu, vamos dizer, conheço bem o que é o turbilhão de deitar num divã, né? O turbilhão, aquele turbilhão do
do furacão, né? E encontrar o olho do furacão e não ter onde se agarrar, né? Isto não me é uma experiência desconhecida, né? Bom, então, primeira coisa, quero ser sócio da sua sociedade. Segunda coisa, concordo totalmente dessa esbórnia que você falou, né? E sempre que me trazem essas críticas, eu fico pensando comigo, puxa, ele que está fora, está vendo as críticas, a gente que conhece um pouco mais de dentro, se soubesse, eu podia piorar, não sabe de nada, podia piorar um pouquinho essas críticas. Bom, e também acho que... Então, o que está acontecendo? Eu acho que, frente a essas duas coisas, está havendo uma certa proteção da sociedade de dois tipos. Ou tentar fazer da psicanálise uma ciência, né? Uma ciência no sentido de uma ciência empírica, então você tem que provar. É a posição, por exemplo, de um colega chamado Berlink, ele edita uma revistinha pulsional, ele é dono de uma livraria em São Paulo, edita um negócio dessa livraria, um boletim da livraria, e ele defende a ideia que realmente a psicanálise deve ser uma prática que possa ser reconfirmada em todos os locais, independente do praticante, ou seja, você pode fazer análise independente de você, né? Ou seja, se nós temos que garantir a psicanálise acabando com a psicanálise, é algo meio ruim. Outra forma também que está acontecendo muito no Brasil é a universitarização da psicanálise, né? Tentar emprestar à psicanálise a respeitabilidade universitária. Então, cada vez mais analistas estão fazendo pós-graduação para dar um certo... né? Ele é analista, mas ele fez doutoramento. Como antigamente e ainda hoje, né, se diz, ele é analista, mas ele é médico. O médico continua sendo a maior sustentação. Nesse sentido, nós temos uma visão do analista como se fosse o chantilly de um bolo, né? O analista é o chantilly e o que vale mesmo é o bolo, quer dizer, se ele fez doutoramento ou se ele é médico. Eu acho que a perspectiva que nos interessa é que os analistas sejam analistas e que se expliquem a partir da sua prática. E que não seja uma prática, como você falou, de conchavo, de indicações, de amizade, de simpatias, de antipatias, de preferências, de injúrias, de difamações. A forma de fazer isso? Acho que sim. Acho que os analistas têm que saber que nessa época da globalização, da transparência, eles não vão poder ficar dentro das suas instituições se defendendo, né? Se defendendo nos seus muros, fazendo ha, talvez, mas tem que vir a público dizer que raios estão fazendo. Já há alguma coisa nesse sentido acontecendo? Já. Por exemplo, acabou de sair na França um livro chamado Quem são seus analistas?, né, onde 84 analistas dizem o que fazem na sua clínica, né? Dizem de que maneira pensam a psicanálise, de que maneira exercem e exemplificando através da sua própria análise e através do seu tratamento. Eu acho que essa transparência é rigorosamente fundamental e concordo com você. Também há exemplo desse no Brasil, né, de livros assim, mas como me tocaria, eu não vou dizer de quem é o livro. Bom, talvez ao público gostaria, mas eu... etc. Sexóloga, atriz, diretora teatral, assistente social, supervisora de higiene e segurança do trabalho e mais uma série de coisas e cujos diplomas, todos eles eu queimaria hoje, porque o homem de hoje não é o homem de ontem. E se eu não me atualizar, psicanalista ou não, com certeza absoluta eu vou estar cometendo uma série de barbaridade, independente de fazer novamente a união dos poderosos psicanalistas lá em cima como deuses tipo Freud, até que o Jung o enfrente e diga a que veio, nós teremos que fazer a sociedade dos terapeutizados ou não terapeutizados. Não vejo problema no que o Valêncio falou. Mais de 90% da sociedade talvez pensasse assim naquele momento, excluindo os muçulmanos. Não vejo nenhum problema. O problema talvez não seja deixá-lo falar, porque ele fala a verdade. Ele diz o que pensa. Esse é o problema. Não vejo também problema em ter ou não ter uma sociedade de psicanalistas. Vejo sim o problema em voltar a ter algo em que a sociedade continue sem pensar quem é.
O mundo precisa de filosofia, e por isso os movimentos internacionais da psicanálise, pelo que eu vi, estão se apoiando de novo na filosofia. O que importa é saber que, para que eu vim, para que eu estou aqui e o que eu quero? Eu quero é ser feliz. Se eu vou mexer lá na porcaria do que o meu pai fez comigo, ou que o fulano fez comigo, ou na memória genética, eu vou passar 40, 50 anos da minha vida e eu quero viver hoje, ontem, o que eu perdi. E aí eu penso que a psicanálise, desde os tempos passados até os dias atuais, ela tem sim uma série de falhas. Por quê? Porque a sociedade tem falhas. Os psicanalistas feitos deuses estão no mesmo grupo em que está a ciência. Sem que você derrube a elite que está lá em cima, não entra uma ideia nova. E nós continuamos achando, por exemplo, que a Terra é chata, por N séculos ajudado pelas religiões e tudo mais. Então a questão, do meu ponto de vista, não é ser ou não ser, saber se eu sou ou não sou. A questão é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. O mundo precisa mesmo, neste momento, é de filosofia. E é isso que a psicanálise também precisa. Se eu não me conheço, como é que eu vou saber que o id, o ego, o superego, o inconsciente, etc., 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 do Freud e de outros, serve para mim porque foi o modelo dele, empírico ou não, porque ele também não tinha métodos adequados para comprovar. E aí eu me pergunto, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou escolher um terapeuta para mim? Então eu estou perdido nessa confusão. Então a questão é quem eu sou. E dentro do quem eu sou, foi os últimos 3 anos da minha vida, a meditação, e uma forma de meditação de autoconhecimento, sim, que me deu as respostas. E nenhuma terapia me ajudou. E aos 43 anos eu estava completamente perdida. E hoje, aos 46, eu posso dizer tranquilamente que eu já consigo visualizar caminhos e me entender e entender que um movimento de psicanálise mundial nunca vai dar certo. Porque eu não sou igual ao do outro país, ao do outro lugar e ao do outro momento. E se eu massificar esses métodos, vai ser a porcaria da tal globalização e tudo mais. Então o mundo realmente precisa mais de filosofia, e eu acho que todas as ciências precisam se apoiar mais na filosofia, que não se tem nem nas faculdades, muito menos nas outras escolas, e precisa sim de poesia, de todos os loucos e de todos os capazes de dizer o que pensam, feito o Valêncio. Não que eu esteja defendendo o Valêncio, também acho ótimo que aqueles 2 símbolos fálicos tenham caído. Porque talvez seja a primeira prova de que a sociedade capitalista selvagem não serve para nada e não faz ninguém feliz. E que o americano é uma criança idiota, achando que sabe o que faz. E assim é o Bush. E ele vai por aí, soltando bombinhas, como toda criança, pega o seu carrinho, acha que o dela é mais bonitinho. É isso que eu penso. Eu penso que não sem tempo. E também não acho que quem fez aquilo é louco. Eu acho que ele tinha uma razão, sim. Uma razão que talvez um psicanalista bom na frente dele dissesse: você está certo, isso é coerente com o que você pensa e com o momento que você vive. Porque de artista e de louco, todo mundo tem um pouco. E quem disse que em outra situação eu não estou fazendo algo pior? Quem disse que com uma palavra eu não estou destruindo muito mais gente? E tenho dito. Ah, sim, não sei quem sou. Meu nome é Salete, mas foi um nome que minha família me deu. Meu corpo é o corpo que eu uso. Minha mente é a mente que eu uso para pensar. E meu cérebro também é meu. Se eu não sou meu cérebro, não sou meu corpo e não sou meu nome, eu continuo. Essa é a minha grande dúvida. Quem sou eu, afinal? Então, obrigada, Salete, pelo seu depoimento. Agora, me parece que para a gente poder continuar, e seria importante, né, que as pessoas fizessem perguntas, né? Que se tivesse alguma pergunta... Bom, minha pergunta então é outra. Como eu estou fora, vocês sabem que participei da Escola Mundial da Psicanálise, fui dos fundadores, retirei-me e acompanhei através de outras pessoas que estiveram na discussão com Jacques Lamillière. E qual é a proposta de vocês? Eu pergunto isso com uma pessoa que não estou acompanhando. A proposta tem uma proposta de tentar fazer a reunificação da Escola Mundial de Psicanálise? Essa é a minha pergunta. Se isso é visto como uma proposta de reunificação, isso seria um projeto político, no sentido da política comum, não de política de psicanálise, política comum. Eu tenho um projeto e quero fazer a reunificação. Isso, então, seria feito através de acertos, de conchavos, eu aceito tanto daqui, tanto dali, quase como numa tentativa... quase uma tentativa classista, né, de fazer os analistas juntos por razões de classe. Eu queria dizer que não é isso, não tem nada a ver com isso.
Então, a questão da reunificação não é uma proposta de reunificação, é uma interpretação. É uma interpretação que não há outra forma a não ser a reunificação, não em sentido de um totalitário, ou de um que pudesse organizar, derivar, verticalizar e identificar os analistas do mundo. Absolutamente não. Mas sim se dá conta que houve uma primeira tentativa na psicanálise dos analistas se organizarem através da tradição. Seria analista aquele que estaria dentro da tradição freudiana. Seriam analistas os filhos de Freud. Ou para determinar essa tradição foi marcada uma ortodoxia. Essa sociedade oriunda de Freud, a IPA, marcou uma ortodoxia teórica. Essa ortodoxia escolheu a segunda tópica freudiana como elemento de identificação desse grupo. Isso viveu assim numa certa harmonia, até o momento que surgem pessoas como Melanie Klein, que põem em questão essa ortodoxia, né? Mas que mesmo assim foram aceitas dentro dessa sociedade. E o que faz, por exemplo, com que Jacalan nessas cartas diga que no caso da IPA não se trata mais de uma ortodoxia, se trata de uma ortopraxia, que o que se mantém agora é uma mesma maneira de trabalhar e não uma referência comum a uma doutrina. Então, uma primeira ideia de se manter os analistas através de uma tradição. Uma segunda ideia, que foi uma ideia de Lacan, de saber qual seria a possibilidade de utilizar princípios científicos, a psicanálise, no caso de fazer da associação livre uma ciência do significante. Ele deixa isso claro na contracapa do seu principal livro. A terceira ideia, que eu veria que é a que está nesse momento em discussão, é que nem pela tradição, nem pela cientificização, nós podemos dar conta da praxis analítica. Existe um que é fragmentado, que é inacessível, que é incompleto, que escapa, e que todos os analistas se deparam com esse e a reunificação é no sentido de um convite a saber como é que cada um se vira frente a este impossível. E, portanto, é longe de fazer uma formalização, uma modalização do todos somos iguais, é ao contrário. Como eu falava agora há pouco ao Zé Castelo, é a solicitação que cada um venha a público e diga por si como é que eu me deparo sobre este que é incomum a todos. Será que não tem aí uma necessidade primeira de nos acordarmos ou comungarmos, ou estarmos de acordo? Será que não? Antes disso, não é necessário estarmos de acordo sobre alguns pontos básicos, ou seja, pontos epistemológicos, para partirmos depois para a interpretação de como eu faço a minha prática? Eu estou falando aí, então, quais são, se você pensar em algumas escolas, várias de psicanálise, há uma certa diferenciação dos acordos. Um acordo, ou, como diz Freud, acredito ou não acredito, nas posições epistemológicas da psicanálise. Eu acho que o acordo não será um acordo teórico. Eu acho que aí existem duas posições. Existe uma posição que a teoria antecede a prática, uma outra posição que a prática antecede a teoria. Eu acho que as pessoas sensíveis a essa questão se dão conta que a prática analítica antecede a sua teoria. E que o analista, no seu ato, ele tem que se responsabilizar desde si mesmo, diferentemente de fazer, por exemplo, uma interpretação racionalizando, tipo, se Melanie Klein estivesse aqui, diria tal coisa, se Lacan estivesse aqui, diria tal outra, ou se Freud estivesse aqui, diria uma terceira. Então, eu acho que a prática do psicanalista o convida sempre a esse isolamento radical, a essa solidão absoluta, aonde a prática o coloca sempre a pergunta se ele está louco, por exemplo, ou não. A teoria vem a reboque, a teoria vem quase para dar conta daquilo que ele fez e não tanto a priori como eu vou fazer isso porque
Freud, ou Lacan, ou Melanie Klein, ou seja quem for, tenha feito. Então, eu acho que essa questão da reunificação tocará mais aqueles que entendem que na psicanálise a prática é distinta da teoria, que a maioria das teorias são metáforas dessa prática, e da mesma forma que, se for falar em termos psicanalíticos, a pulsão de morte não se acomoda a nenhum tipo de representação. Me parece que Freud já dizia, né, que quando o analisante surge, o analista deve se despojar de toda a teoria. Né? Essa teoria ela tem que ser despojada. Então, mas isso já é um princípio freudiano. Isso. Essa colocação dele, eu acho que é uma metáfora. O Forbes coloca, e eu acho que é temerária essa colocação dele, é temerária, é mesmo um convite ao ato, pode ser, é temerária, não invalido, mas é temerária, pode ser um convite ao ato, mas a questão dele que ele coloca, eu acho que para um analista, mas eu entendo que é professor de aluno da universidade, eu não poderia falar isso para eles. Eu não falaria isso para os meus alunos. Tenho alunos aqui que confirmam. A minha preocupação da teoria, da discutir um referencial teórico, que pode ser até uma crença, que a partir disso vai orientar, vai ordenar uma prática. É isso, quanto professor. Eu radicalizaria, eu entendo que a psicanálise, para ser radical, só se transmite na própria análise. Eu acho que a prática universitária analítica, eu acho importante que se faça epistemologia da psicanálise. Me valho muito de estudos, por exemplo, de um epistemólogo brasileiro como Bento Prado, não só me valho, como durante anos dividimos juntos no Instituto de Estudos Avançados da USP um mesmo grupo, Psicanálise e Conexões. O Bento brincava, você é psicanálise, eu sou conexões, né? Quer dizer, e ele fazendo a parte epistemológica. Outro epistemólogo da psicanálise fora do Brasil, por exemplo, Alain Gros-Richard, acho fundamental. Acrescentaria Milner e acrescentaria vários outros que se debruçam sobre a psicanálise, Derrida, por exemplo, que se debruçam sobre a psicanálise, que buscam os eixos, que veem as linhas de força, os impasses, que questionam os analistas. Acho isso fundamental. Mas não acho que a psicanálise sobreviveria sem a essência da sua prática e que a transmissão da psicanálise, em última instância, só se dá através da análise pessoal. Mas eu tenho que sair um pouco desse caminho... Não, nós continuamos humanos. Continuaremos, tudo bem. Mas só que eu acho que a gente queria só muito uma... Forbes, enquanto entendo que o professor, eu entendo o que você quer dizer. Mas eu tenho que achar uma saída também que não fique somente uma tradição puramente xamânica, ao pé do ouvido dos iniciados que têm acesso a esse saber. Tá certo? Eu concordo, eu também fiz minha análise, se não foi 13, foi 8, mas eu tenho, por pensamento, sei se cartesiano, ou que me organizo, entanto com o professor, eu tenho que procurar, enquanto que dever meu, outras dispositivos que não fiquem só no puramente xamânico. Sim, concordo plenamente. Por isso que é necessário que a pessoa que passou por uma análise, né, se explique e possa convencer outros da transformação que sofreu e que não fique como um iluminado passeando pela cidade, né, se dizendo, veja que maravilha que eu sou. Eu tinha muito em Paris com os analisantes de Lacan. Uma coisa só que me inquieta também, eu vou dar 2 exemplos, evidentemente, sem citar os nomes, também vocês não conheceriam. São pessoas lá do Rio. Nos últimos anos, indo ao Rio, uma vez eu me encontrei com um amigo meu que era advogado. E tinha se separado, tinha começado a se analisar, e em 1 ano e meio ou 2 estava com o consultório aberto. Aquilo me deixou de cabelo em pé. E um tempo depois encontrei também com um conhecido que era matemático, doutor em matemática, algo parecido. Também tinha passado por uma grande crise, uma depressão, foi se analisar e estava já numa rápida formação que em 6 meses, 1 ano, abriria consultório também. Essas histórias, e eu quero voltar bem para o chão, essas histórias circulam.
né, socialmente, as pessoas sabem. Você chega na festa e fulano era matemático, virou analista, mas como? Não? E isso é um fator de inquietação para as pessoas que vão procurar uma análise, inclusive os analistas, que eu jamais achei que os analistas não eram analisandos também, quero deixar claro. Eu sei quanto eles sofrem, sei não, mas sei de conhecimento, até longa formação, enfim. Mas, enfim, essa questão, ela chega a uma outra, que eu acho que é muito perturbadora, mas que também é importante, que é dessa, eu não acredito na palavra, acho que não existe regulamentação da psicanálise, mas eu sempre me pergunto se não tem, e gostaria de ouvir de vocês a respeito, porque eu acho que é um tema que interessa a todo mundo, alguma forma de oferecer mecanismos que deem ao sujeito, que é um arquiteto, que ficou deprimido porque a mulher o deixou e quer procurar um analista, e não sabe nem o que é psicanálise, quer procurar porque ele quer se tratar, sair do buraco que ele está, que dê a esse sujeito alguma confiança, alguma margem de garantia. Não sei se isso existe, estou colocando a questão, porque eu sei que é uma inquietação que as pessoas vivem. Respondo em dois aspectos. O primeiro e o segundo que você colocou. Lacan é culpado nessa história. Né? Ao menos uma certa leitura de Lacan é culpada. Ele, a um belo momento, para contestar a ideia clássica da sociedade psicanálise da IPA, onde a pessoa era obrigada a fazer uma análise com um analista dito didata, né? Que a priori, né, você teria análises de formação e análise sem ser de formação, e você teria que fazer uma análise com uma determinada pessoa, se você quisesse fazer formação, no mínimo por 5 anos, né, como se isso fosse uma garantia de se criar um analista. Isso, do ponto de vista lacaniano, é algo profundamente universitário. Né? Você tem que estudar com tal professor por tanto tempo, e depois desse tempo você teria um diploma. Ele inverte essa questão e diz, o analista, ele não pode se autorizar do analista dito didata, ele não pode se autorizar do número de anos, né, porque uma pessoa pode fazer imbecilidade 25 anos, pessoas que dizem, eu faço análise há 25 anos. Né, e nós podemos ver, talvez, que ele não tenha entrado ainda, por isso que está fazendo há 25 anos. Então, Lacan inverte esses parâmetros universitários, parâmetros do bom senso, e lançou essa frase que o analista se autoriza desde si mesmo. Dizer que o analista se autoriza desde si mesmo, como na nossa conversa anterior, o analista se autoriza desde o mais profundo da sua estranheza, porque o si mesmo, para Lacan, é a sua extimidade. É aquela coisa terrível, sinistra, para voltar ao Valêncio, né, que você fez referência. Todos nós encontramos uma coisa esquisita que nos apavora, né, e essa coisa esquisita, a coisa que mais nos apavora somos nós mesmos. Né? É se deparar com essa coisa esquisitíssima. Muito bem. E essa coisa esquisitíssima de nós mesmos, que a gente tenta evitar, que a gente tenta negar, pôr debaixo do tapete, dizer que não é, fazer o raio que o parta, né? O analista se autoriza deste pavor do si mesmo. Oi. Eu acho que você está com toda a razão, porque, na verdade, o que aconteceu ali é que nós nos vimos lá, né? Sim, não é isso? Sim. Nós podíamos estar lá dentro Nós daquele também avião. podíamos ter feito isso. Né? Exato, estar lá dentro daquele avião feito bobo, bluff. Não só nós podíamos estar dentro daquele avião feito bobo bluff, como nós também poderíamos ter jogado o avião. Não, claro, não podemos, é isso, não só nos identificarmos com o passageiro, nós também poderíamos ser o terrorista. Foi isso que eu quis dizer. Nós podíamos estar naquele avião indo lá. Nós não temos nenhuma segurança desse horror de nós. Né? E nenhuma análise vai tirar esse horror, vai simplesmente nos precaver, né, desses sinistros de nós mesmos, que nós somos horrorosos. Né? Que é uma coisa que e você tem que se autorizar desde esse horror, desde essa extimidade, né? Desde esse ponto radical. Ora, isso é uma forma de compreender. Como é que isso atravessa as fronteiras, né, do momento que Lacan enuncia isso? Dizendo assim, o analista se autoriza desde si mesmo, quer dizer o quê? Sou analista porque eu me autorizo desde si mesmo. Porra, não é exatamente a mesma coisa. Né? Então vira um oba-oba, né? Irresponsável, né? Perigoso, há de se dizer, né? E além do mais, se valendo
do nome de Lacan, né, para dar uma garantia, né? Eu sou analista porque o motor de direito senhor, como Lacan disse, né? Então, não dá. Só espera um momento, tem um rapaz que pediu, ele levantou a mão primeiro, por favor. Minha pergunta é talvez mais simples. Eu ainda não consegui... O seu nome, por favor. Desculpa, Eduardo. Meu nome é Eduardo. Você é estudante Sou estudante de psicologia. Minha pergunta é: qual é a função do movimento? Por que essa reunificação? O que mudaria no panorama atual? Essa é a minha questão. Me parece que aquilo que nós estamos discutindo, que é o horror de si mesmo, é que os analistas, quando eles estão reunidos em uma instituição e que se creem donos do saber, eles acabam também nessa mesma, vou dizer, diante dessa mesma destruição do que é capaz, do que nós somos capazes de destruir. Então, percebemos de que cada instituição, ela comporta um dogma, ou ela, né, vamos dizer, toda essa questão das teorias, vamos dizer, por um lado temos instituições que aceitam a pluralidade, e se fragmentou a tal ponto que já não se sabe mais o que ela é, nem o que fazem, não se discutem mais nem entre si, quer dizer, pertencem à instituição, mas não discutem mais, cada um tem uma prática que também acaba, vamos dizer, que são grupos que dão conta entre os grupos, mas que não se dá conta mais do que é que estão fazendo, porque, de uma certa maneira, os grupos se reúnem em torno do mesmo pensamento. Então, eu sou igual a você, penso igual a você, e então nós aqui comungamos este pensamento e assim, né, vão se formando múltiplos grupos dentro de uma mesma instituição, e aonde se perde realmente o que é realmente a psicanálise, vamos dizer, o que estão fazendo com a psicanálise. Enquanto que outras instituições, como a AMP, por exemplo, a nossa instituição, a Associação Mundial de Psicanálise, que comportam escolas no mundo inteiro, nós também chegamos, quer dizer, a proposta desse movimento é justamente porque nós também chegamos nos limites de nossas instituições, e que percebemos que as escolas também necessitam sair, que nós precisamos sair e conversar com o público, e principalmente dar conta ao público, às pessoas, aos analisantes, aos analisados, aqueles que sofrem, aqueles que são felizes, do que nós fazemos. Então, nesse sentido, né, surgiu, então, você estava perguntando como surgiu, né, por que qual a função, né, você disse, desse princípio. Então, o princípio do Horácio Tingói, o presidente da IPA da América Latina, foi o presidente da IPA, e justamente a IPA, ela escolhe, a partir, de um golpe que ela sofre, né, dos Kleinianos, de Melanie Klein, quer dizer, ela havia um dogma, aqueles que não pensassem como Freud, então, estavam fora, eram expulsos. Melanie Klein, com o pensamento diferente de Freud, né, ela consegue permanecer na instituição, não é expulsa, mas na medida em que ela fragmenta com esse golpe a associação psicanalítica freudiana, ao mesmo tempo isso vai se repetindo uma fragmentação enorme, né? E o Horácio percebe também que Jacques Lacan é cada vez mais estudado dentro da IPA, e justamente, além de estudado, praticado, alguns se dizem lacanianos, principalmente em Buenos Aires. Quem fez e quem escreveu, para ficar claro o que quer dizer essa reunificação. Então, na página 12 da sexta carta, diz assim: é uma reunificação por fragmentação. Portanto, isso já se contrapõe a qualquer coisa completa.
Não que os fragmentos se juntem para formar outro Leviatã nos moldes da IPA Freud ou da IPA Hartmann. Não, não. A fragmentação é em si própria a forma sob a qual o movimento psicanalítico se reunifica. Ele se reunifica dissociado das organizações e de sua lógica totalitária. Ele se reunifica além do Édipo, segundo a lógica que Lacan chamou de não todo. Essa lógica determina uma reunificação de um estilo inédito. Ela é diaspórica, sem reencontros, a dispersão. Ela é esporádica, sem permanência, os encontros. Ela é aleatória, nunca se sabe o que vai acontecer depois. Ela é serial, os encontros fazem série. Ela tem intérpretes, ela não tem chefe, ela é acéfala. Bom, mais alguma questão? Porque nós já estamos, né, no momento de finalizar. Bom, tem um colega. Por favor, o nome e a profissão. Marcos, eu sou estudante. Tem uma questão, como leigo, né? Eu estudei uma parte dos seminários de Lacan, mas eu não cheguei a me submeter à psicanálise durante 4 ou 5 anos. Mas um conceito que eu não entendi ainda é o conceito de, digamos, cura, ou seja, esse final da psicanálise, para mim não ficou bem claro, como a própria relação com o analista, né? Quando ela começa, quando ela adquire uma ascensão ou quando ela deve se concluir. Então, para mim, gostaria de saber da sua prática, porque na teoria não consegui resposta. Tá legal. É a última? Essa última questão. A questão do final de análise ela é crucial. Ela é crucial porque como é que você vai engajar alguém em análise se você não tem uma noção de final? Né? Se você engaja alguém em análise e não tem uma teoria, uma ideia do final, você faz da análise um encontro do vamos ver junto. Então, isso existe? Existe. Existem correntes que defendem a ideia que a psicanálise é um encontro do vamos ver juntos. Vamos ver junto aqui um pouquinho o que você acha e o que eu acho. Na base de que a humildade nos une frente a esse inexorável e a gente vai vendo junto. Bom, isso existe e deixo isso fora da questão. Agora passo para aquelas ideias de quando eu tenho uma orientação e do que eu busco como um final. Existe um final da análise, onde muitas pessoas interrompem uma análise, que é o final terapêutico. Normalmente o final terapêutico antecede o final analítico. A pessoa tem um sintoma, a pessoa tem um mal-estar, ela procura um analista, ela resolve a sua questão, como muitas pessoas dizem, eu vim aqui, resolvi minha questão, né? Eu não conseguia mais escrever, agora eu consigo, eu ponho nada, né? E aí eu consigo escrever. Então, a pessoa encontra um tipo de solução, ela resolve aquilo, fala tchau e bênção, né? Estou fora e para mim basta. Agora vamos falar do final de análise, não quando ela é terapêutica, não quando ela está dentro da ética médica, mas quando ela está dentro da ética psicanalítica. Houve um tempo que se pensava que o final de análise é quando você obtivesse um conhecimento exaustivo a respeito de si mesmo. Mas a gente sabe que esse conhecimento jamais é exaustivo, e essa ideia rodou, porque sempre essa exaustividade era surpreendida por algo novo. Como a pessoa queria dizer que sua análise era muito boa, né, e que ele tinha um conhecimento exaustivo, ela negava esses algo novos e fazia com que o seu final de análise fosse uma obsessivização. E nós tivemos finais de análise que criavam obsessivos que não suportavam mais nada novo para poder valorizar a própria análise. Isso, uma vertente. Poderia enumerar ao menos umas 3 ou 4, nós estamos realmente, o movimento já indica o adiantado da hora. Eu diria hoje, o que a gente pode esperar do final de uma análise? Até recentemente, a partir de Lacan, nós esperávamos que a pessoa pudesse atravessar o fulcro, atravessar o cerne das suas identificações. Chamávamos isso de travessia do fantasma, né? Ou seja, que nós pudéssemos atravessar a janela desde onde a gente vê o mundo, desde o axioma das nossas razões. E vivemos uma época insistentemente batendo nisso, né? E como fazer isso, como localizar isso. Não nos satisfaz mais esse final.
há uma ambição maior. Há uma ambição de dizer, ok, você atravessa e daí? O que é que você faz com esse algo? Né? Como é que você põe no mundo esse algo? Que eu diria mais ou menos o seguinte, a nossa ambição nesse momento é saber de que forma aquela coisa tão particular, singular, que você descobre numa análise, e todo mundo descobre algo singular, que normalmente é uma pepita, é algo muito importante. E ela sai da sua sessão com aquela pepita, vai na calçada, encontra um amigo e diz, olha que coisa maravilhosa eu encontrei, né, na minha análise. E o amigo olha e fala, mas não estou vendo nada. Né? Como você não está vendo? Olha aqui, né? Olha, eu descobri isso. Assim, foi legal, hein? Bacana a sua análise. E a pessoa volta cabisbaixo na próxima sessão e diz assim, não deu. Né? Essa impossibilidade de passar no mundo essa pepita dessa radical diferença, né, faz com que a pessoa desconfie de si mesma sobre o seu achado. Então eu diria que existem dois momentos, como na arte. Existe um momento onde Picasso pinta o quadro, mas existe um momento que ele tem que convencer que aquele quadro passou no mundo, que Guernica passou no mundo. Quer dizer, há um momento desse convencimento e de ir mais além. E eu diria que o momento da análise hoje é isso. Não adianta você encontrar só essa pepita, mas você tem que encontrar uma forma de fazer passá-la nesse mundo. E, portanto, você tem que, de alguma maneira, encontrar uma forma de articular seu radical particular com o universal, com o mundo. Agradeço a presença de todos, de Jorge, José, Valêncio, e obrigada para todos. Meu nome é Luana Nunes, estou aqui com a Simone, vou fazer algumas perguntinhas para ela sobre a psicanálise. Simone, você acredita que o trabalho de Freud e Lacan influenciam as pessoas atualmente? Creio que sim. E todas essas atitudes que as pessoas tomam, como foi discutido aqui o caso do World Trade Center, você acredita que o termo Freud explica, cabe perfeitamente para essa ação? Acho que não, isso não, né? Por que não? Eu não sei te explicar, mas eu acho que não. Tá bom, obrigada, Simone. E aqui está a dona Cleoni. Ela fez psicanálise por 40 anos e agora ela vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu com ela e o que ela acha sobre o estudo da psicanálise. Eu tive problemas porque eu tive depressão e não fui entendida por toda uma família, viu? Não uma família minha, a família do meu marido, não me entendeu. E eu sofri muito com isso, mas eu joguei com a minha pintura e joguei com as minhas poesias e joguei com a minha pintura e finalmente fui abraçada por todas, infelizmente no dia em que meu marido faleceu. E eles entenderam, viu, que eu fui leal e fui companheira do meu marido e eu durmo tranquila porque eu cumpri aquilo que eu jurei na igreja, né, nos pés do altar, e a minha poesia continua linda. Sou premiada pela Unesco Paris e sou colaboradora da Unesco para que nenhuma criança passe fome. Ah, legal. E você só superou isso também com a ajuda de psicólogos? Com a ajuda de psicólogos, psiquiatras e isso tudo consegui. E o que a senhora mais se aprofundou? Em Freud. Freud. Acredita que Freud influencia e vai influenciar? Estou agora lendo um pouco de Lacan. Mas até agora eu fui Freud, mas agora eu sou interessada no Lacan. Porque eu também sou do século das luzes, viu? E o que a senhora, qual a diferença que a senhora acha do trabalho de Freud e Lacan? Assim, qual que é mais representativo para o seu... Freud eu sou ateu, graças a Deus. E Lacan, eu sou ateu, apenas ateu. Obrigada, então, dona. Ótimo, obrigada. Pronto.
Como pessoa, ele tendo se psicanalizado, ele como pessoa, ele foi o médium do escritor. Você que você está com aquele brasileiro. E aqui do meu lado está o José Castelo, escritor e jornalista. Ele fez algum tempo de psicanálise. Quanto tempo você fez de psicanálise? Um longo tempo. Eu fiz 13 anos no Rio de Janeiro e estou fazendo uma segunda análise aqui em Curitiba já há 3 anos quase, 2 anos e meio. 16 anos praticamente. Por aí, E o que isso influenciou no seu lado escritor? É engraçado, quando eu falei que vinha aqui, uma grande amiga que eu tenho me falou, não, você tem que falar sobre a maneira como a psicanálise interferiu na tua literatura. Mas eu achei que isso não cabia, que era um... E de fato, eu não saberia explicar, ainda mais na rapidez de uma televisão, mas eu tenho consciência clara que toda essa experiência com a psicanálise, ela está muito presente no que eu escrevo, até porque é muito comum psicanalistas se interessarem pelo que eu escrevo. E às vezes, muitas vezes descobrirem coisas que eu nem sabia que estavam ali. Então, tudo que você tem uma experiência longa e profunda e íntima, como é uma experiência de análise, acaba influenciando em toda a tua vida. Quer dizer, eu acho que nem poderia ser o contrário, né? E talvez também influencie um pouco, ou até muito, na minha maneira de entrevistar e já na minha vida como repórter. Porque uma coisa que me dá muita aflição é que, em geral, os repórteres chegam aos entrevistados com perguntas prontas, não é? Eu vou ouvir fulano para ele me dizer tal coisa, né? E eu desenvolvi uma maneira de entrevistar que é mais trabalhosa, mas que certamente está influenciada pela minha experiência com a psicanálise. Eu, em geral, eu tento não chegar com perguntas. Eu tento chegar no lugar, conversar um pouco livremente com o sujeito, perceber o ambiente, perceber o que está preocupando ele naquele momento, perceber a maneira dele viver, se eu estou na casa dele. E só a partir daquela situação é que eu começo a compor as minhas perguntas. Isso também é uma coisa que eu acho que a psicanálise me deu, quer dizer, mudou um pouco a minha maneira de ser repórter. Hoje é muito menos mecânica do que era no início da profissão. É isso. Obrigada, então, Gastão. Ok. E aqui está a Gleusa Salomão. Vamos ver se ela consegue responder qual que é a diferença de Freud e Lacan, né? A pergunta mais feita e mais não respondida, por enquanto. Me parece que Lacan, ele promove, assim como nós estamos promovendo nesse momento a reunificação da psicanálise, Lacan promoveu o retorno a Freud. Então, o que significou esse movimento do retorno a Freud? É o retorno aos conceitos fundamentais de Freud. Por quê? Porque com a Segunda Guerra Mundial houve uma diáspora dos analistas e muita coisa se perdeu e entrou um pouco o American Way of Life, a psicanálise entra um pouco no espírito americano e se perde, de uma certa maneira, a uma certa banalização e que levou quase ao desaparecimento hoje da psicanálise. Se confunde com as psicoterapias. E Lacan percebe de que há uma necessidade de um retorno aos conceitos fundamentais de Freud e também faz a hipótese de que o inconsciente freudiano ele é estruturado como a linguagem. Então, o que era para Freud condensação e deslocamento, para Lacan é metáfora e metonímia. Então, com a linguística e todo o avanço, né, da questão da semiótica, Lacan também faz avançar na psicanálise, só que ele faz avançar não só no sentido desse retorno a Freud aos conceitos fundamentais, mas ele também faz avançar no sentido da lógica. E essa lógica, que quando o Forbes colocou de que a prática ela vai na frente da teoria, é justamente que, quer dizer, uma coisa são o retorno a Freud e os conceitos fundamentais. Outra coisa é o segundo ensino de Lacan, porque esse é o primeiro ensino de Lacan. Então, no primeiro ensino, Lacan é freudiano, mais freudiano do que Freud. E no segundo ensino, ele é lacaniano.
E o que ele faz, então? Ele percebe de que o analista, ele atuava como o inconsciente, do mesmo modo que o inconsciente. Então, como se o analista fosse rival do inconsciente. E ele diz, não, o analista não pode atuar como o inconsciente. Ele tem que trabalhar sobre o inconsciente. E por uma outra via, o inconsciente ele vai sempre na via do sentido, e o analista trabalha ao contrário, na via do não sentido. Então, é justamente, quer dizer, o que se pede para o analista? Então explique por que houve o World Trade Center, por que o terrorismo, porque existe um não sentido que esse ato comporta. E é pela via do não sentido que nós iniciamos a análise. Então, por um momento onde havia essa relação Freud, Lacan e Lacan mais freudiano, por quê? Porque o dogmatismo lacaniano é freudiano, né, a teoria que ele... Por outro lado, justamente para não fazer da sua própria teoria um dogma. E o que ele faz? Então, ele vai abrindo campos e descobrindo novos campos para a psicanálise, articulando as outras ciências, por exemplo, né, seria principalmente a lógica. Então, tá bom. É isso, Gleusa. Obrigada. Tá bom. Então, já que a psicanálise é usada por pessoas da classe média, quais os requisitos para as pessoas que não têm acesso a psicólogos para ser analisados? Não entendi a questão. Então, as pessoas para ser analisadas, elas precisam necessariamente ir a um psicólogo, ter acesso a ser analisadas sozinhas, tendo apoio de livros ou outras coisas? Entendi. Bom, primeiro só uma pequena diferenciação. Você associou na sua pergunta psicanalista com psicólogo. Um psicanalista não é um psicólogo. Um psicanalista pode ser um psicólogo, mas nós não devemos confundir psicologia com psicanálise. Então, feita essa separação, eu queria dizer que uma psicanálise só se dá com um psicanalista. A leitura de livros, a assistência a seminários, a conferências, a conversa com amigos, instrui a pessoa sobre a psicanálise, mas não faz com que ela tenha a experiência de se deparar com esse íntimo tão estrangeiro a ela, que é ela mesma, né, que isso só uma análise pode dar. A sua pergunta é um pouco como seria assim, a diferença entre ler o cardápio e ter o prato, né, receber o prato de comida, né? Então, as conferências, seminários e as discussões funcionam como um cardápio, mas a prática, a clínica analítica, ela é insubstituível para quem quiser ser analisado. Tá bom, obrigada. E aqui foi Luana Nunes para o Multiversidade Brasileira. Ok.